Então vamos lá. O nome dessa aula é Regeneração, expandindo a abordagem sobre sustentabilidade. Então, o intuito aqui é que a gente possa fazer uma introdução, né, trazer alguns princípios gerais do que fundamenta o pensamento regenerativo, a abordagem regenerativa do desenvolvimento. Existem diferentes linhas de pensamento, diferentes formas de se entender, inclusive a regeneração, e aqui a gente vai contribuir para ampliar esse entendimento de todo mundo. Eu me chamo Felipe Tavares, eu sou engenheiro ambiental. Junto com a Juliana Diniz, eu fundei o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, né, o IDR, e o IDR ele é uma empresa de educação em pensamento ecológico e consultoria em desenvolvimento regenerativo. Então, nós auxiliamos aí projetos e organizações a trilharem um caminho de regeneração, transformarem os seus processos e os seus projetos em algo mais regenerativo, dentro do entendimento que a gente vai explorar agora, e também auxiliamos pessoas a desenvolverem as capacidades e as habilidades necessárias para fomentar a sua agência de transformação, para, enfim, para poderem realizar um trabalho de um impacto mais interessante no mundo. Enfim, então, ou seja, nós auxiliamos agentes de transformação a cultivar as habilidades necessárias para realizarem os seus trabalhos. Eu lancei recentemente esse livro digital chamado para a liderança regenerativa. Acredito que vários de vocês já baixaram o livro. Esse livro ele é realmente um chamado, ele serve para inspirar as pessoas a assumirem seu papel de liderança nesse processo de regeneração na Terra, nesse processo de transição planetária. Então, quem não teve a oportunidade de ler, eu recomendo, tem uma linguagem bastante acessível e poderosa, e realmente o objetivo é inspirar que a gente possa ir além do que a gente acha que é possível e assumir o nosso lugar dentro desse contexto de mudança. Agora, para começar a aula propriamente dito, né, eu gosto dessa frase do Bateson, porque ele sintetiza um princípio fundamental da regeneração, que é cultivar uma nova mentalidade. Então, os maiores problemas do mundo são resultado da diferença entre como a natureza funciona e a maneira como as pessoas pensam. Então, não é possível que a gente solucione os problemas do mundo hoje com a mesma mentalidade que a gente utilizou, enfim, para chegar onde a gente está. Então, realmente, uma transição de paradigma, uma nova visão de mundo é necessária, e a regeneração, o poder da abordagem regenerativa está em realmente conseguir incorporar uma nova visão de mundo e transformar isso em um caminho adequado, em um caminho palpável para essa transição planetária. Então, a gente já ouviu muito que sim, é necessário uma mudança de paradigma, mas é difícil entender como que isso pode se dar. Então, o primeiro passo em qualquer processo regenerativo é abrir mão de processos, né, facilitados, que a gente possa suspender por um momento as nossas crenças, para que a gente possa enxergar as coisas de uma nova maneira. E o desenvolvimento regenerativo tem uma maneira particular de enxergar o mundo, e eu vou mostrar um pouco para vocês. Hoje ainda é dominante essa visão de mundo, né? Um mundo que se assemelha muito mais como uma máquina, como, enfim, uma cadeia de engrenagens aí, o paradigma da dominação, o paradigma mecanicista, cartesiano, uma visão reducionista dos processos, é o que está vigente nas organizações e nos projetos. Por mais que nós reconhecemos isso em vários momentos e tentamos nos afastar dessa visão, dificilmente a gente consegue definir objetivos que não são reducionistas. Então, querer mudar, eu acredito que existe um entendimento já nesse processo, mas existe uma dificuldade grande em realizar essa mudança por falta de ajuda, apoio, processo, por falta de método. Então, o desenvolvimento regenerativo, ele se propõe a ajudar nessa transição, a forma de enxergar as coisas e conceber o mundo, e, consequentemente, no como a gente faz os nossos projetos e lidera as nossas organizações. A sustentabilidade, ela não escapou dessa visão de mundo dominante. Então, essa imagem é interessante porque ela
ela traduz muito bem como o pensamento da sustentabilidade, né, que, enfim, como o pensamento cartesiano, reducionista, informa a sustentabilidade e acaba gerando o paradigma tecnológico da sustentabilidade. E aqui, assim, eu faço um parênteses importante, que a regeneração ela não se opõe à sustentabilidade, ela é um aliado, é um parceiro da abordagem da sustentabilidade para poder expandir o seu alcance, para poder ganhar uma profundidade na discussão. Então, existe o paradigma ecológico da sustentabilidade, né? A sustentabilidade, ela originalmente, enfim, por si só, ela busca, sim, um entendimento mais profundo dos sistemas naturais, mas ao passar dos anos, essa palavra, esse conceito, essa prática foi cooptada, inclusive perdeu-se um tanto o valor e perdeu-se também a, a potência que a sustentabilidade já teve algum dia. Talvez até por isso que regeneração agora começa a ser um termo bastante falado, mas ele não é simplesmente trocar o termo da sustentabilidade por regeneração e continuar as mesmas práticas. A regeneração existe como esse novo conceito porque ela traz fundamentalmente novas formas de se enxergar e novas formas de praticar. Então, a sustentabilidade, sim, ela é necessária e ela continua sendo necessária, e a regeneração vem para aprofundar a discussão e para se aliar à sustentabilidade na transição planetária, sentido um planeta mais viável. Então, o que é regeneração? Assim, eu quero começar falando o que não é. E eu entendo, assim, existe uma confusão muito comum quando a gente fala em regeneração, que é a confusão com, com recuperação ambiental ou restauração. Eu sei de onde que isso vem. Eu sou engenheiro ambiental, então nessa área da recuperação ambiental existe esse termo regeneração natural, que é quando uma floresta que foi desmatada, por exemplo, mas ainda carrega consigo uma resiliência suficiente para poder se recuperar sozinho, e nós cercamos aquela área, isolamos aquela área, isso é chamado de regeneração natural. Então a confusão, eu acho que ela surge um pouco daí, e ela é muito comum. Então, uma primeira ideia que se tem de regeneração é como estando associado à recuperação ambiental ou restauração, mas não é isso a regeneração que a gente trata aqui. Quando a gente fala de culturas regenerativas, de desenvolvimento e design regenerativo, nós não estamos falando de restauração, e é importante que isso fique claro. E uma forma de entender isso, uma forma de lembrar e de conseguir diferenciar bastante prática, é que quando nós falamos de restauração, de recuperação ambiental, necessariamente nós tiramos os seres humanos daquele lugar. Então, para isso, nós isolamos a área, entendemos que os seres humanos não devem ocupar aquele lugar, porque, enfim, talvez por uma natureza destrutiva, é melhor deixar eles de fora. Então, se os seres humanos não estão dentro dessa área, talvez, né, enfim, são assim que, dessa forma que projetos de recuperação ambiental funcionam, mas a regeneração é fundamentalmente diferente. Para que haja um projeto, um processo regenerativo, as pessoas precisam necessariamente ocupar o território e precisam se desenvolver junto com o sistema natural. Então, a primeira grande diferença da abordagem regenerativa é que ela entende os sistemas naturais e os sistemas humanos como um só. Então, é a superação dessa separação entre natureza e cultura. Então, nós nos vemos como sendo natureza, e como sendo natureza, nós temos o direito de participar no território, porém, nós precisamos buscar uma participação apropriada. Então, a regeneração, uma forma de entender também, é a busca pela participação apropriada dentro do nosso contexto socioecológico, ou seja, que envolve as pessoas, envolve também o meio ambiente, os sistemas naturais. E uma outra definição bastante interessante de regeneração, que dá o tom assim, do que é regeneração, é que ela é um catalisador para a evolução. Então, a gente vai ver muito a palavra evolução ao longo da apresentação e ao longo da literatura regenerativa, porque, fundamentalmente, o que a regeneração se propõe a fazer é facilitar a evolução dos sistemas naturais e humanos juntos. Então, talvez esse seja o grande objetivo.
que projetos e organizações possam servir como ativadores, como pontos de intervenção para a regeneração sistêmica, para a transformação do lugar que essas iniciativas ocupam. E para isso, existe 3 linhas de trabalho que é fundamental se desenvolver juntos, né, concomitantemente. A primeira linha de trabalho é o trabalho de desenvolver a si mesmo. Então, existem habilidades pessoais, habilidades internas, que são fundamentais para que o praticante regenerativo possa desempenhar e levar adiante o seu trabalho. Então, habilidades de comunicação, por exemplo, conseguir comunicar, enxergar o outro, uma escuta empática, comunicação não violenta, por exemplo. Então, habilidades nesse sentido, habilidades pessoais, são importantíssimos e em uma organização, por exemplo, é necessário cultivar essas habilidades dentro dos colaboradores daquela organização e em um projeto também. A segunda linha de trabalho, o trabalho de desenvolver as capacidades e aptidões da comunidade ou equipe, é esse trabalho de facilitação. Então, o processo de regeneração ele é sempre um processo coletivo. Ele envolve diversos atores sociais, envolve diversas pessoas dentro de um contexto socioecológico. Então, é fundamental que nós saibamos como colocar essas pessoas em contato e dialogar com elas, como ouvir todos esses agentes e como facilitar espaços e processos em grupo, em coletivo, onde a coisa realmente caminhe e toque a energia motivadora desse grupo, né? Então, como despertar a motivação das pessoas para trabalharem em prol de um objetivo comum? Então, essa é uma pergunta que a gente se faz e é uma linha de trabalho importante para o desenvolvimento regenerativo, esse trabalho em coletivo, esse trabalho que visa a autogestão também dentro de organizações e dentro de projetos. E a terceira linha de trabalho, o trabalho que está servindo o desenvolvimento e evolução do todo, é o trabalho de transformação sistêmica. Então, é o trabalho que nós vemos no ecossistema, no lugar que essa minha organização ocupa. Então, a primeira e a segunda linha de trabalho, de alguma forma, ela serve à terceira linha de trabalho. Nosso objetivo é uma mudança social e uma mudança ecológica. É, de fato, causar um impacto positivo, fazer com que a nossa iniciativa, da nossa empresa, do nosso projeto, seja motivo de um aumento de vitalidade, viabilidade e capacidade para evolução desses lugares, ou desse lugar que a minha organização ocupa, ou o meu projeto ocupa. Então, essa terceira linha de trabalho é o... Desculpa. Essa terceira linha de trabalho é um dos focos aí, junto com a primeira e a segunda linha do desenvolvimento regenerativo. Então, eu trouxe aqui quatro livros da literatura para embasar e dar, enfim, créditos de pessoas que vêm fazendo esse trabalho importantíssimo, né, sobre a regeneração. O primeiro que eu quis trazer é o último livro do Fritjof Capra e do Luiz Luiz, A Visão Sistêmica da Vida. É um livro que não é sobre regeneração. O Capra não trabalha com a regeneração em si, mas ele dá a base da ciência da vida na qual a regeneração se apoia. Então, a teoria dos sistemas vivos, né, a visão sistêmica da vida, ou seja, um novo entendimento sobre como a vida funciona em rede e como a vida funciona enquanto uma propriedade emergente e por aí vai, é a ciência na qual o desenvolvimento regenerativo, as culturas regenerativas se apoiam. Então, é importante que a gente possa se aprofundar nas ciências de vanguarda da vida. O Capra ele tem um curso online que você pode acessar nesse link, capracourse.net. É um curso fantástico, eu fiz e recomendo, enfim, é interessantíssimo. Agora, recentemente, o Daniel Wall, ele esteve no Brasil, ele é o autor desse livro, Design de Culturas Regenerativas. Ele esteve no Brasil pelo esforço da Flávia Vivac e da Thaisa Matos em uma turnê aí incrível, onde ele deu palestras, deu oficinas, workshops, cursos e lançou esse livro em português pela Bambual Editora. Então, o Daniel ele trabalha com o conceito de culturas regenerativas. Culturas regenerativas é uma abordagem mais generalista da regeneração. Então, ele trabalha quais que são as narrativas que são necessárias cultivar para que nós possamos caminhar nesse processo de transformação.
tem uma característica interessante do livro dele, que mais do que resposta, ele busca dar as perguntas apropriadas. Então, é um livro que traz bastante perguntas para que a gente possa refletir e caminhar sentido, enfim, uma evolução da sustentabilidade, por exemplo. Então, eu recomendo muito comprar o livro, está disponível aqui no Brasil e vale muito a sua leitura. Ele traz vários exemplos, vários quadros conceituais que nos ajudam a pensar as culturas regenerativas como um todo. O terceiro livro aqui, esse livro do Grupo Regênesis, ele não tem em português, então é um livro, seria algo como Desenvolvimento e Design Regenerativo, um quadro conceitual para a evolução da sustentabilidade. É um livro que enfim, é resultado aí de pelo menos 20 anos de trabalho do Grupo Regênesis. Aqui tem a Pamela Mang, o Bill Reed e o Ben Haggard. Eles são dessa consultoria e educação americana que, enfim, são responsáveis por avançar muito no trabalho da regeneração. Eu coloquei a foto dos três aqui, isso não faz justiça com o Regênesis, porque são pelo menos 10 consultores, mas eles são grandes vozes aí desse movimento regenerativo. Eles oferecem cursos também em desenvolvimento regenerativo e vale a pena entrar no site deles para conhecer um pouco mais. Hoje existe uma rede latino-americana em construção, em consolidação. Então, nós aqui no Brasil estamos participando nessa rede. Existem representantes na Argentina, no Chile, no Peru e possivelmente na Costa Rica. Na Costa Rica a gente ainda está fazendo esse diálogo. Então, existe um movimento crescente para aprofundar nessa abordagem que a gente vem trabalhando, que é o desenvolvimento e design regenerativo. Eles já trabalham de uma forma mais específica. Então, o Regênesis trabalha com a regeneração como uma metodologia para projetos de base territorial. Então, o desenvolvimento e design regenerativo, ele oferece uma metodologia coerente, um processo para que nós possamos conduzir projetos em um território particular que enfim, onde existam comunidades habitando ali aquele território, seja ele urbano ou rural, para que a gente possa transformar e regenerar esse ambiente, esse lugar. Então, é a abordagem que nós do IDR nos especializamos. Então, nós oferecemos consultoria também em desenvolvimento regenerativo e essa apresentação que eu estou fazendo, ela é bastante fundamentada na literatura e nas ideias do Regênesis. O quarto livro, o livro da Carol Sanford, a Carol, ela compartilha de uma mesma base teórica do Regênesis. Então, existem várias semelhanças entre a sua abordagem, mas ela se especializou no trabalho com as organizações. Então, enfim, ela consegue trazer particularidades aí para o trabalho dentro de grandes organizações, que é bastante interessante para quem, enfim, está dentro desse contexto. Então, quando nós pensamos em sustentabilidade, né, ou mesmo em regeneração, a gente precisa fazer uma pergunta fundamental, né? Isso não é tão claro quanto deveria ser, mas nós precisamos nos perguntar o que estamos tentando sustentar. A sustentabilidade, ao longo do tempo, ela veio sendo, enfim, corrompida de algumas formas e parece que a gente tenta sustentar, talvez, uma sociedade de crescimento industrial, sustentar a própria indústria, sustentar as atividades humanas no planeta, mas, fundamentalmente, o que nós queremos sustentar é a vida e sustentar a vida na sua integralidade, na sua complexidade, em toda a sua beleza também. Então, isso é fundamental ter claro essa ideia de que nós estamos trabalhando com a vida. E se nós estamos trabalhando com a vida, nós precisamos de uma abordagem, né, adequada à complexidade da vida. Então, é por isso que a gente utiliza literatura, como, por exemplo, do Capra, a teoria dos sistemas vivos, para entender como que o ecossistema funciona, como que a vida se organiza, e, a partir daí, identificar princípios que vão poder ajudar os nossos projetos. Então, um desses princípios, um desses conceitos que nós aprendemos observando
os sistemas naturais, a natureza, que a vida é um sistema integral em evolução. Então, nós precisamos lidar com a vida na sua integralidade. A vida tem uma característica particular, que é a da não localização. A vida, você não consegue localizar em que parte que a vida está, por exemplo, no nosso corpo. Onde que está a vida? Será que está no nosso cérebro? No nosso coração? Não existe isso. A nossa vida é uma propriedade emergente que não está em nenhuma das partes. A vida é uma propriedade emergente que está nas relações entre essas partes. Então, nós entendendo esse princípio, nós conseguimos levar isso para a mesa de projeto, nós conseguimos entender o que dá vitalidade para o lugar que o nosso projeto ocupa e, a partir daí, conseguir se engajar em um processo para aumentar a viabilidade, a vitalidade e a capacidade desse lugar de evoluir perante contextos de mudança, porque é isso, um outro erro comum é nós desenharmos, projetarmos para um estado final particular e talvez deixamos de perceber que a vida ela é uma vida em constante evolução, em constante mudança. Por exemplo, eu comentei no início da abordagem, né, da recuperação ambiental e da restauração ambiental. Restauração é um termo muito usado, mas que já é tido como ultrapassado ou até mesmo errado, porque restauração dá a ideia a voltar dá a ideia de voltar para uma condição original, sendo que essa condição não existe, porque o ambiente está sempre em transformação. Então, recuperar uma condição, né, de uma condição ecossistêmica, uma capacidade de suporte à vida, seria um termo, né, uma abordagem mais apropriada. Então, entender a vida na sua integralidade, nas relações entre o seu contexto e conseguir desenhar, projetar para a evolução é um dos ensinamentos que nós tiramos dos sistemas vivos. Maturana e Varela, dois cientistas da cognição, dois cientistas chilenos que possuem uma contribuição fantástica para a ciência, eles nos falam que a vida é o processo de tornar-se, né? Então, se a vida é o processo de tornar-se, a vida é o potencial realizado. E aqui a gente entra em outro conceito que aparece sempre nas discussões em desenvolvimento e design regenerativo, que é o potencial. Então, o objetivo último, né, enfim, um dos grandes objetivos aí do desenvolvimento regenerativo é identificar o potencial daquele lugar para poder se transformar, né, em um ambiente com mais riqueza, enfim, para poder se transformar em um lugar com uma maior capacidade de evolução, né? Então, o potencial a gente pode entender como sendo esse espaço que existe entre o que é hoje e o que poderia ser no futuro, mas nós trazemos alguns entendimentos particulares sobre o potencial que eu vou comentar brevemente também. Então, outra premissa do desenvolvimento regenerativo é que nós não podemos, né, não é possível resolver para a existência, é preciso resolver para o potencial. Então, quando resolver para a existência, o que significa isso? Significa focar na resolução de problemas. Mas quando nós focamos na resolução de problemas, nós ficamos presos ao passado. É como se a gente quisesse caminhar para o futuro, mas olhando para o passado. Então, a abordagem regenerativa, fundamentalmente, ela trabalha com o potencial do lugar, com o que aquele lugar poderia se transformar se as condições de vida, as condições de evolução para ele fossem realizadas assim. Então, dentro daquele livro do Regênesis, eu separei três premissas básicas, três conceitos. Eles trazem pelo menos 8 conceitos interessantes que vale a pena dar uma olhada, mas um deles é esse princípio da evolução. Todo ser vivo carrega consigo a possibilidade de mover-se para novos níveis de ordem, diferenciação e organização. E aqui é interessante comentar que nós entendemos, por exemplo, as cidades, as empresas, até mesmo a nossa família, como sistemas vivos. Então, esses princípios da vida, eles independem da escala. Então, eles funcionam tanto em um microcosmos quanto no macrocosmos. Assim. Então, o que funciona em uma escala menor, em uma escala, por exemplo, de um bairro,
os princípios eles também refletem no estado, para uma escala da cidade e até mesmo do país. Então, se todo sistema vivo carrega consigo essa possibilidade de evolução, né, de caminhar para um maior grau de diversidade enfim, diferenciação e organização, maior complexidade, e isso não está acontecendo, ou seja, sistemas que nós observamos, cidades e empresas e projetos como um todo, muitos deles caminham no sentido de degeneração. Se isso acontece é porque existem algumas forças de restrição, algumas formas de se trabalhar que está impedindo a realização desse maior potencial. Outro princípio é que a coevolução entre seres humanos e sistemas naturais só pode acontecer em lugares específicos, utilizando abordagens que são precisamente ajustadas a eles. Então, isso é o fim da comoditização do lugar. Essa ideia de que um projeto que funcionou em um lugar pode funcionar em outro lugar faz parte dessa mentalidade fragmentada que a gente vem superando. Então, todo projeto de desenvolvimento regenerativo ele é único. E ele é único porque ele se fundamenta na essência do lugar que ele ocupa. Então, um dos primeiros trabalhos, né, que é o trabalho de revelar as características únicas, os padrões de organização daquele ambiente, ele faz com que essas ideias que nós chegamos, os insights que nós tivemos para um projeto não seja válido em outro contexto, porque as diretrizes de projeto, as diretrizes de design, elas surgem especificamente dentro das particularidades. Então, buscar um entendimento da história socioecológica do lugar, da ocupação do território e para onde aquele lugar quer caminhar é uma característica essencial. Nós chamamos isso de história do lugar, isso é um trabalho enfim, desenvolvido, né, faz parte da metodologia do Regênesis, para revelar a essência e o potencial do nosso projeto dentro do lugar que ele ocupa. E isso é importante, por quê? Porque por conta dessa terceira premissa que diz que a sustentabilidade de um sistema vivo está diretamente associada à sua integração benéfica ao sistema maior do qual ele faz parte. Então, a sustentabilidade de um sistema vivo está ao quão bem ele se encaixa dentro do lugar que ele ocupa. Então, qual que é o resultado, qual que é a contribuição que o meu projeto realiza para o lugar dele? Então, o grau de um alinhamento positivo, ou seja, um grau de acoplamento positivo do meu projeto com o lugar que ele ocupa, vai revelar o quão regenerativo é ele. Então, se nós quisermos nos sustentarmos tanto num termo original da sustentabilidade, uma sustentabilidade ambiental, mas também se manter prósperos financeiramente, viáveis por vários anos, os nossos projetos eles precisam de buscar uma participação apropriada desse lugar, buscar a melhor forma enfim, de contribuir para a evolução do lugar que eles mesmos fazem parte. Isso acontece um pouco dessa maneira. Esse desenho aqui, esse quadro conceitual, que é chamado de quadro conceitual dos sistemas aninhados, ele revela esse princípio de como a vida se organiza. Então, enfim, a gente poderia fazer um paralelo como sendo o nosso coração aninhado com o sistema circulatório e aninhado com o corpo, por exemplo, ou nós aninhados na nossa família e aninhado em uma organização social maior, ou até mesmo o nosso projeto aninhado em um bairro e aninhado a uma bacia hidrográfica. Então, entender a particularidade do todo próximo, ou seja, o lugar que o meu projeto ocupa, é um dos primeiros passos dentro da abordagem regenerativa. Isso é importante para que eu possa identificar qual que é a participação apropriada, né? De qual forma que eu vou contribuir para a evolução desse todo próximo. Então, aí está enfim, um conceito fundamental, uma ideia central do desenvolvimento regenerativo, que é buscar um papel regenerativo, um papel que vai trazer para a materialidade esse potencial que foi revelado, né, dentro dessa interface das particularidades do contexto
que eu estou inserido e do contexto, né, da essência particular do meu projeto. Então, o que eu vou trazer agora é o que eu chamo assim de espinha dorsal, né, do desenvolvimento regenerativo. São os princípios, alguns princípios fundamentais aí que a gente tem para conduzir os nossos projetos. É integralidade, né? Então, como eu disse, a vida se organiza, a vida é um sistema integral. Nós precisamos enxergar o lugar que a gente ocupa na sua integralidade. Para isso, a gente utiliza algumas ferramentas, ou seja, não basta falar que a gente precisa enxergar de forma holística, é preciso conduzir esse processo, ensinar um pouco como que se trabalha de forma holística. E esse quadro conceitual, né, dos sistemas alinhados é uma das ferramentas que a gente utiliza para isso. Existem outros conceitos que vão nos ajudar a identificar esses padrões de relacionamento e aí a gente poder ter uma visão sistêmica, uma visão integral, né? Ou seja, a integralidade ela acaba caindo em outro princípio, que é esse que eu comentei, do alinhamento, e entendendo esse alinhamento, eu consigo entender a essência. Né? E a essência é uma essência de dois lados, a gente poderia dizer uma essência interna e uma essência externa. Essa essência são as características fundamentais, a personalidade, tanto do nosso projeto quanto do nosso lugar. Então é preciso olhar para o lugar que o meu projeto ocupa, entender qual que é a personalidade daquele lugar. Aquele lugar, enfim, ele tá caminhando em que sentido evolutivamente? Ele está evoluindo, ele está se degenerando, e quais que são as essências, enfim, quais que são os padrões de relacionamento que vai me ajudar a escolher como participar, enfim, da melhor forma possível. E também, é claro, é preciso enxergar a essência do meu projeto. Então, se eu tenho um projeto que trabalha com educação, a minha intervenção ela vai estar associada nesse contexto. Então, a motivação inicial dos desenvolvedores, né, enfim, dos empreendedores ou das pessoas que conduzem um projeto é fundamental também, porque elas só vão poder contribuir a partir do que tem de único nelas, né? Essa contribuição é uma contribuição particular, porque surge da essência dessas pessoas. Então, essa essência ela vai nos informar um potencial. E o potencial ele tem a ver com a capacidade do meu projeto contribuir para o sistema maior que ele ocupa. Então, o potencial, e aqui é importantíssimo esse contexto, esse conceito, e aí talvez que o desenvolvimento regenerativo se diferencia de outras abordagens, é que o potencial de um projeto ele está na capacidade que ele tem de contribuir ativamente para a vitalidade, né, e viabilidade do lugar mais amplo que ele ocupa. Então, se nós não pensamos assim, ou seja, como contribuir para esse sistema maior, quais que são as relações que estão acontecendo e como que eu posso participar disso, como que eu posso ser um catalisador de uma cooperação entre atores envolvidos e que a partir daí o lugar, o contexto socioecológico possa ganhar mais vida. E esse potencial ele vai nos informar um papel regenerativo. Então, quando nós chegarmos em um papel regenerativo, é porque nós já avançamos muito dentro desse processo de investigação regenerativa. Então, quando nós somos capazes de identificar um papel que tem a ver com a vocação daquele lugar, aí a gente está em um caminho para verdadeiramente criar uma relação regenerativa entre as pessoas e os sistemas naturais daquele lugar. Para recapitular um pouco, enfim, já ir para o fim da apresentação, eu preparei assim, 5 conceitos, que é o que eu chamo do caminho das organizações regenerativas e também é válido para projetos. Então, se uma organização pretende, né, assumir uma posição regenerativa, ela precisa passar, enfim, passar por esse caminho aqui, sair de um lugar para outro, como, por exemplo, sair da conformidade e ir para a autorresponsabilidade. A conformidade, quando a organização se contenta em seguir as leis. Então, ela acredita que ela cumpre o seu papel social porque ela gera empregos, paga imposto, ela
faz um tratamento de resíduos que é obrigatório, ela faz, enfim, alguns controles ambientais, alguns projetos, até mesmo de recuperação ambiental ou de mitigação de impactos ambientais que são previstos por lei. Então, ela acredita que ao cumprir a lei, ela está cumprindo o seu papel. Mas isso é trabalhar a partir da conformidade, trabalhar a partir da autorresponsabilidade, ao reconhecimento de que nós somos partes do problema, que nós tomamos, né, enfim, que a organização toma para si a responsabilidade de ser parte da solução. Então, enquanto uma organização não assumir, né, esse compromisso de fazer diferente, ela, enfim, ainda não vai conseguir assumir um papel regenerativo. Então, isso implica fortemente uma mudança de mentalidade. Então, para que essa organização também consiga ser autorresponsável, ela precisa sair de uma posição de autocentramento e caminhar para a participação apropriada. Então, de um modo geral, as organizações pensam em si, são organizações egoístas, né? E as pessoas dentro dessas organizações também podem ser egoístas no sentido de que elas estão buscando aqueles objetivos que satisfazem as suas necessidades. Então, uma organização, por exemplo, onde seus indicadores dizem única e exclusivamente a sua performance, independentemente do impacto, do contexto que ela está associado. Então, quando eu saio de um olhar autocentrado e passo a enxergar a partir da participação apropriada, eu começo a definir objetivos que extrapolam a organização e passam a considerar o contexto que a organização ocupa. E para que eu possa participar de forma apropriada, eu preciso deixar de enxergar as coisas de forma fragmentada, deixar de definir objetivos fragmentados e partir para uma integralidade. E, eu preciso buscar no pensamento sistêmico, na visão sistêmica da vida e na complexidade, ferramentas que me ajudam a lidar com a complexidade e com a mudança, enfim, do mundo vivo que a gente vive, né? Outra mudança crucial é sair da perspectiva da reparação e entrar na coevolução. E isso tem a ver com o que eu disse de sair da resolução de problemas e entrar para a realização de potencial. Então, não mais eu tenho essa mentalidade de reparar o problema, né? De tentar controlar a entropia, a desordem das coisas, e eu paro para tentar perceber como criar as condições adequadas para que a vida aconteça, né? Porque, enfim, uma frase da Janine Benyus, da Biomimética, ela diz que a vida cria condições propícias para a vida. Então, se nós estamos pensando em evolução, em coevolução dos sistemas naturais com os sistemas humanos, quais que são essas condições necessárias para que a vida possa prosperar e os sistemas humanos e naturais evoluírem juntos? É uma pergunta necessária para as organizações regenerativas. E o quinto princípio é o do não envolvimento, a cooperação. Então, isso diz respeito à ideia de que organizações, de um modo geral, elas escolhem não se envolver com o que está além, né, da sua esfera de influência mais imediata. Então, para isso, nós ampliamos o nosso olhar e identificamos a organização como um potencial ativador de iniciativas em cooperação em prol de um objetivo comum, que é a evolução desse contexto que esses atores envolvidos compartilham. Então, as organizações regenerativas, elas são catalisadoras, elas são ativadoras de rede de coevolução para a evolução do lugar que elas ocupam, né? Ou seja, de redes que trabalham para esse propósito comum. Então, esses são alguns princípios, né? Enfim, isso faz parte dessa visão introdutória, dessa visão geral do desenvolvimento regenerativo. Quando nós trabalhamos em culturas regenerativas, né, a gente trabalha de uma perspectiva mais ampla e talvez o que interessa é realmente a profundidade do pensamento ecológico que a gente consegue trazer para as nossas ações. Então, de fato, superar a separação entre natureza e cultura, e como o Daniel, por exemplo, traz no livro dele e traz nas falas dele, é desenhar, projetar como sendo a natureza, e não projetar para
para a natureza, né? Então, assim, é ser participantes conscientes desse contexto complexo que é a vida. O desenvolvimento e o design regenerativo, como trabalhado pelo grupo Regênesis, ele tem uma metodologia, ou seja, ele tem um processo, o que olhar primeiro, qual que é o processo de consultoria para identificar a essência do lugar, como identificar o potencial, a partir desse potencial, como que eu consigo validar esse sistema, esse alinhamento que nós identificamos em um primeiro lugar, até chegar em um papel regenerativo que, quando realizado, vai ser essa forma de participar apropriada e contribuir para que o lugar que eu ocupo melhore e evolua sentido, enfim, um estado maior, um estado melhor de realização. Então, a apresentação é basicamente essa. E, para finalizar, eu acho que enfim, é importante colocar isso, que o desafio é a oportunidade. Então hoje, é claro, a mentalidade que nós operamos em projetos, em organizações, é uma mentalidade da exploração, né? Nós ainda estamos caminhando a passos lentos para o que seria uma economia sustentável, mas existe espaço, existe vontade, existe interesse dentro de algumas organizações e projetos e pessoas que estão interessadas em avançar com essa visão, em se transformarem em ilhas de sanidade, em um mar de loucura, como traz a Margaret Whitley, por exemplo. Então, é um desafio, realmente é um desafio, mas é uma oportunidade tremenda e tem um espaço enorme para trabalhar isso, para se falar disso. Então, fica aqui o convite para a gente se envolver mais, interagir mais. E agora, enfim, nessa próxima meia hora, a gente vai ter esse espaço para dialogar e responder perguntas e transformar aqui essa aula em uma aula interativa.